Oi, amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula de inglês e hoje nós vamos ver sobre adverbs of frequency, que são advérbios de frequência, e vamos revisar os dois tempos verbais, simple present, que nós já estudamos, né? E o present continuous, que nós também já estudamos e que vocês já estudaram, eu acho que desde o 6º ano, né? E aí, o que são advérbios de frequência, certo? Eu preparei uns slides para explicar melhor para vocês. Mas advérbios de frequência são aquelas palavras que elas, o sentido delas, né, é expressar sobre quantas vezes nós fazemos alguma coisa na rotina, certo? Por exemplo, quando eu digo... às vezes eu vou à academia. Então, esse às vezes é a quantidade de vezes que eu vou na academia, né? Ou seja, eu nem vou todos os dias, mas também não vou. Eu vou de vez em quando. Então, advérbios seriam essas palavras, certo? E aí, nós também vamos ver sobre o simple present e o present continuo, que são dois tempos verbais do inglês, né? Os dois indicam presente. Porém, cada um tem uma finalidade diferente. E aí, nós vamos ver mais adiante. E aí, vamos começar pelos advérbios de frequência, certo? E aí, né, o que são advérbios de frequência? Eles têm a função de descrever a frequência com que uma ação acontece, né? Quando eu dei o exemplo, às vezes eu vou à academia, então esse às vezes é a frequência com que eu vou à academia. E aí, os seus diferentes tipos elencam quantitativamente essas ações em inglês. Existem muitos tipos, né? Tanto no português como no inglês. E aí, essas palavras, temos alguns exemplos aqui ao lado, elas servem para quantificar, né, a ação. E aí, nós temos aqui uma pirâmide. E no início, né, dessa pirâmide aqui nós temos o advérbio always, que significa sempre. E ao final dela temos o advérbio never, que significa nunca. E no meio, né, aqui nós temos as palavras que ficam no meio termo entre sempre e nunca, certo? Então, nós temos usually, que significa geralmente, frequently, que significa frequentemente, often, que significa muitas vezes, sometimes, significa às vezes, occasionally, significa ocasionalmente, seldom, significa, seldom quer dizer, significa raramente, rarely também significa raramente, certo? E never, que é nunca. Então, tá aí a pirâmide, né, da quantidade, que é isso aqui na frente, da quantidade que serve para quantificar as ações. E aí, né, qual é a posição do advérbio na frase? Então, os advérbios de frequência em inglês, eles ocupam uma posição frequente, ou seja, eles sempre ocupam a mesma posição na oração. E aí, eles podem vir antes ou depois do verbo. E aí, os advérbios que eu citei anteriormente, né, eles vêm antes do verbo principal, entre o sujeito e o verbo principal, né? Nós vamos ver como é que fica em um exemplo. Aí, por exemplo, my neighbor never speak to me. Meu vizinho nunca fala comigo. E aí, como nós podemos observar nessa frase, né, o sujeito aqui é quem? O sujeito aqui é meu vizinho. Aqui está o advérbio e aqui está o verbo, né? O advérbio de frequência usado aqui é never. E aí ele está dizendo, meu vizinho nunca é a frequência, né? Nunca fala comigo. Ou seja, eles nunca se falaram, né? E aí, o próximo exemplo. I often go to the cinema. Aqui, mais uma vez, o advérbio entre o sujeito, que é eu, e o verbo go. Eu frequentemente vou ao cinema. Outra frase.
I seldom go to the club in the morning. Eu raramente vou ao clube de manhã. E o último, I always have breakfast in the morning. Eu sempre tomo café da manhã. Porém, se o verbo principal for o verbo to be, né? Vocês lembram que é o verbo to be, que é aquelas conjugaçõezinhas que a gente faz com os sujeitos, que é am, are ou is. E aí, se for esse verbo, o advérbio, ele já não vem mais entre o sujeito e o verbo. Ele vem depois do verbo, certo? Por exemplo, I am, aqui está o sujeito, aqui está o verbo to be, que significa eu sou, ou eu estou. E aí, tired, que é o verbo cansado. E aí, eu estou sempre cansada. Outro exemplo, they are, sujeito, verbo, advérbio. They are never at home on the weekends. Eles nunca estão em casa. E aí, ou em casa nos finais de semana, certo? E it is usually very hot here in the summer. E aí, é usualmente muito quente aqui no verão. Outro exemplo, when I has a child, I has often late for school. Quando eu era criança, estava sempre atrasada para a escola. Certo? Deu para entender sobre os advérbios? É bem simples. Existem muitos, certo? E aí, agora nós vamos ver um pouco sobre o present simple e o present continuous, né? Ambos significam presente, porém cada um com uma finalidade diferente. E aí, né, como nós já estudamos anteriormente, nós usamos o simple present para indicar ações habituais que ocorrem no presente, fatos gerais, ações repetidas ou situações, emoções e desejos permanentes. Também é usado para expressar uma verdade universal, sentimentos, opiniões e preferências. Ou seja, nós usamos o simple present para falar de rotinas ou fatos, certo? E aí, ó, é comum observarmos advérbios de tempo nas frases. E aí, os mais usados são daily, que é diariamente, no, agora, every day, todos os dias, always, sempre, never, nunca, today, hoje, often, que é frequentemente, sometime, que é às vezes. Então, geralmente, as frases do simple present, elas vêm acompanhadas desses advérbios, certo? Isso indica o quê? Que essa ação aconteceu ou agora, né, ou há pouco tempo. E aí, vocês lembram das regras do simple present, que ela não se aplica, né, a essas pessoas aqui, I, you, we, you e they. Por exemplo, o verbo to play, que significa jogar, I play, you play, we play, you play, they play. Por exemplo, I always play, eu sempre jogo. You sometimes play, tu joga às vezes, ou vocês jogam às vezes. Ou seja, tá falando aqui nessas duas frases sobre rotina, né? Sobre uma coisa que ele costuma sempre fazer. E aí, vocês estão notando aqui que aqui nessas pessoas está faltando o quê? He, she e it, né? Que são as três pessoas do singular. E aí aqui, a regra do simple present, né? Ela aplica-se apenas na terceira pessoa do singular, que geralmente acrescenta-se o S. Por que geralmente? Porque tem outros verbos em que a flexão, né, do S é de outra forma, certo? Eu vou explicar isso mais à frente. E aí, geralmente acrescenta-se o S. Por exemplo, o verbo to work, que significa trabalha. Para he, she e it, eu acrescento o S, certo? E aí, a formação do simple present nas frases afirmativas se dá do sujeito, mais o verbo, mais o complemento. Por exemplo, I, sujeito, live, que é o verbo, in Brasil. Eu moro no Brasil. E aí, se for he, she ou it, ou she, aqui goes, acrescentou o ES, por quê? Porque o verbo terminou em O. Então, outra regra do simple present é que verbos terminados em O, eu vou explicar isso mais na frente, tá certo? Verbos terminados em O, eu não acrescento apenas o S, eu acrescento o ES.
Aí, to school every day. Ela vai à escola todos os dias. Aí, aqui, ó. Nos verbos terminados em Y, certo? Requer esse tempo verbal, o simple present, ele requer muita atenção. Porque eu não só coloco o S, eu preciso observar o verbo, ver como é a formação do verbo, porque aí eu não só acrescento o S. Por exemplo, se o verbo ele terminou em I, mas antes do I, terminou em Y, mas antes do Y tem uma consoante, então eu não vou apenas acrescentar o S. Eu vou retirar o Y e acrescentar o IES. Então, é esse tipo de atenção que eu falo que vocês precisam ter. Por exemplo, aqui, ó, tá o verbo to fry. Eu não posso aqui acrescentar apenas o S. Como vem uma consoante antes do Y, eu preciso tirar o Y e acrescentar IES. E aí, porém, se o verbo que termina em Y, se antes for uma vogal, eu acrescento somente o S, tá certo? Por exemplo, to play. Aqui antes do Y veio a vogal A. Então, eu não faço modificação nenhuma, apenas acrescento o S. É só ter atenção, tá certo? E aí, sim, quando for em O também, certo? Quando o verbo terminar em O, acrescenta-se o ES. Aí a formação do simple present nas frases negativas. A forma negativa do simple present é formada com o uso dos auxiliares do e dois. Do é usado para os pronomes I, you, we e they, e dois é usado para he, she ou it. Então, quando a frase for negativa, não precisa mexer no verbo, tá certo? O verbo ele permanece intacto, mesmo que seja terceira pessoa. Eu não faço nada. A única alteração que eu vou fazer é observar. É terceira pessoa, então eu uso dois. Não é terceira pessoa, então eu uso do. E aí, do mais not fica don't e dois mais not fica doesn't, certo? I don't speak French. Eu não falo francês. She doesn't like him. Ela não gosta dele, certo? E aí, nas frases interrogativas, os auxiliares do e dos, eles são utilizados para formar as frases interrogativas, né? Como vocês já sabem, o uso de do e dos que eu acabei de explicar. Porém, não vai vir mais no meio da frase. A gente vai jogar eles para o início da frase para poder fazer a pergunta. Por exemplo, não é he, she ou it, então eu faço do, né? Eu uso do, I e o complemento. Won you money, eu te devo dinheiro. E aqui temos dois, porque depois vem she, certo? Então, does she watch, que é o verbo aqui, ó, permanece intacto. TV everyday, ela assiste TV todos os dias. E agora nós vamos iniciar no present continuous. O present continuous, ele é usado para indicar ações que estão acontecendo neste momento ou em um futuro próximo. Ele corresponde ao gerúndio da língua portuguesa, tá certo? Nós já vimos isso. E aí é comum observarmos advérbios de tempo nas frases como no, que significa agora, at the momento, que é neste momento, e at the present, que é atualmente. Então, nós usamos para falar sobre coisas que nós estamos fazendo agora, certo? E aí, para isso, né, a única coisa que eu preciso fazer no present continuous é acrescentar ing ao verbo. Pronto, só isso e nada mais. E aí, a estrutura da frase fica assim, sujeito mais o verbo to be, né, que é am, is ou are, mais o verbo com o ing, mais o complemento. E aí, aqui nós temos he, pronome, sujeito, is, verbo to be, é a conjugação de he, watch, que é assistir, o verbo, acrescentei o ing, fica watching, que fica assistindo, e TV. Ele está assistindo TV, certo, gente? Eu errei aqui, ó. Não é ele, ela não, é ele, e é ele. E agora, after class, I will have lunch. Depois da aula, eu vou almoçar. E aí, na forma negativa, é a mesma estrutura, só que depois do verbo to be, eu vou acrescentar o not. E no verbo, acrescento o ing e pronto. Exemplo.
You are not reading, certo? A book no. Você não está lendo um livro agora. She is not watching TV. Ela não está assistindo TV. Ui, pulei um. E a forma interrogativa. É a mesma estrutura, só que antes que a pergunta, né? Antes do sujeito, eu preciso colocar o verbo to be, certo? Acontece uma troca aí. E aí fica verbo to be mais sujeito, mais o verbo com o ing, mais o complemento. Acredito que esse é o tempo verbal mais fácil do inglês. E aí, por exemplo, are you drinking coffee? Você está bebendo café? Is she watching TV? Ela está assistindo TV. E aí é isso, minha gente. A diferença entre um e outro é que um eu uso para falar sobre rotinas, certo? De uma forma geral. E o outro eu uso para falar de coisas que eu estou fazendo agora, neste momento.